aqui da Marginal sentido Ayrton Senna, e ali o vidro todo molhado, claro, tem chuva, tome todo cuidado você, motorista que passa por ali. Aliás, a Marginal numa condição bem complicada neste momento. Tem estado de atenção em parte da Zona Oeste e na Zona Norte. Tenha cuidado você, motorista, região ali próxima de Mairiporã. Bom, o ouvinte falou, né, que na Serra da Cantareira estava chovendo também. Então tome todo cuidado, região de Pirituba, Freguesia do Ó, Jaraguá, Lapa, região do Sumaré, Pinheiros, parte da Zona Oeste, portanto, com muita água caindo, tome todo cuidado você que está passando por essas áreas neste momento. Chove muito no Tucuruvi também, disse aqui o nosso ouvinte João Batista. Obrigado, João Batista, pela sua informação. A cidade de São Paulo nesse momento com trânsito muito complicado, com chuva, todos os ingredientes para a situação ficar até um pouco pior do que já está. A dica para você, óbvio, é ter atenção redobrada. E se você, neste exato momento, quase 5 horas da tarde, não tiver nada para fazer na rua, espere um pouco, deixe passar esse momento de chuva para você pegar um trânsito um pouco menos hostil, com uma condição um pouquinho melhor. Tá legal? Faça isso, pelo menos para garantir a sua segurança e o seu deslocamento com um pouco mais de qualidade. Para agradecer a sua participação pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo nosso site também. Hoje, durante toda a programação praticamente do Acontece, nós trouxemos aqui para você o detalhamento do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes do ano que vem, que acontece nos Estados Unidos. A partir de agora vem o Resenha Seguro Bet e aí você vai ter mais oportunidade ainda de participar e debater com a galera tudo o que aconteceu nesse sorteio e tudo sobre o futebol brasileiro. Tá legal? Muito. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa do Fala Galera. Vínculo de Titi, o zagueiro, com o Guarani se encerrou no último dia 30 de novembro. Você renovaria com o jovem zagueiro para a próxima temporada? Opine 97102-1493. Jogador que surgiu aí com uma enorme possibilidade de se transformar não só para que o Guarani pudesse aproveitá-lo, mas como moeda para negociações futuras. E aí, no meio do caminho, aconteceu algum problema e ele simplesmente, o Guarani não se manifestou, não demonstrou interesse e o contrato dele terminou. A pergunta é essa:
você renovaria o contrato dele para a próxima temporada? 97102-1493. 97102-1493. Apesar da contratação de Diogo Silva, você manteria Pedro Rocha como titular para 2025? Opine. 97102-1493. Opinião, portanto, né? Ponte contratou um goleiro veterano, experiente, Diogo Silva, mas você manteria o Pedro Rocha como titular para a temporada que vem? 97102-1493 é o WhatsApp. Você manda mensagens de áudio e mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações no programa de hoje. Pautas do Guarani. Maurício Souza comentou sobre seu estilo de jogo preferido e também sobre suas ideias dentro das 4 linhas. Guarani anunciou oficialmente a contratação de Maurício Souza, com passagens pelo Flamengo, Vasco e Red Bull Bragantino, categoria sub-23. Treinador assina contrato com o Bugre até dezembro de 2025. Pegorari entra na mira do 15 de Piracicaba para a disputa da Série A2. Fora dos planos do Guarani, goleiro não permanece no Brinco de Ouro para a próxima temporada. Guarani encaminha a renovação contratual com Titi. Vínculo do zagueiro de 22 anos encerrou no último dia 30 de novembro. O Bugre busca ampliar até o fim de 2025 e o Titi, que disputou apenas 6 jogos em 2024 e marcou um gol pelo Sampaio Correia, onde se lesionou gravemente em fevereiro. Zagueiro está recuperado da cirurgia no joelho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Federação Paulista de Futebol acata pedido do MP e derbys de 2025 serão novamente com torcida única. Pautas da Ponte Preta. Diretoria da Ponte avança pelas renovações de Iago Dias e Emerson Santos. Os dois foram aprovados por Alberto Valentim e podem continuar na Macaca para 2025. Ponte Preta troca de preparador físico para 2025, com passagens por América Mineiro, Vasco, Coritiba e categorias de base da seleção brasileira. Léo Cupertino chega para o lugar de Thiago Vegetti. Diretoria da Macaca acerta com Diogo Silva como terceiro reforço para a próxima temporada. Goleiro ex-Paysandu chega com vínculo até o fim do Campeonato Paulista de 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria faz proposta e encaminha renovação com volante para 2025. E tem as pautas, notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O técnico Luiz Ubeldia avalia poupar o meia Lucas Moura e outros titulares que estejam desgastados no duelo contra o líder Botafogo, neste domingo às 16 horas no Engenhão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode dar ao time carioca o título brasileiro. O Palmeiras, que recebe o Fluminense, é o único com chance de impedir a equipe carioca de ser a campeã 2024.
Pauta 2. Campeão da Libertadores e com chances de conquistar o Brasileiro no próximo domingo. Arthur Jorge vê sucesso nas arquibancadas do Brasil. O português afirmou que os torcedores do Brasil são mais animados que em seu país natal. Abre aspas. Há uma diferença enorme. É incomparavelmente diferente. Para melhor aqui. É um jogo que se vive de uma forma apaixonada e intensa, que começa bem antes do apito inicial e termina muito depois do final do jogo. É uma festa para esse povo. Fecha aspas. Pauta 3. FIFA busca alternativas para acabar com a cera de goleiro no futebol. A proposta da entidade consiste na marcação de um escanteio caso o goleiro fique mais de 8 segundos parado com a bola. Os testes da mudança ocorrem no Sub-21 da Premier League e agora passam por Sub-20 do Campeonato Italiano. A regra atual prevê a marcação de um tiro livre indireto caso o goleiro atrase a reposição da bola por muito tempo, mas raramente é marcado pelos árbitros. Para os testes na Itália, serão marcados laterais, ao invés de escanteios. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som pro FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa é o responsável pelo switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, entre lá no seu navegador, na barra do seu navegador, faça uma cópia do link e coloque nos grupos de WhatsApp. Assim, você nos ajuda a aumentar o número de assinantes no canal de vídeos. É de graça, não paga nada e você concorre a prêmios. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você.
Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Na retrospectiva 2024, você vai ver. Centro recebe reforço de 155 guardas municipais e nova Campos Sales. Obras do novo Mercadão reforçam o compromisso de revitalização da região. O CEM, Centro de Exames e Especialidades Médicas, abre as portas em dezembro. E Campinas bate recorde de obras de asfalto e drenagem nos bairros. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer em 2025. Veja mais nas nossas redes sociais. Prefeitura de Campinas. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h16. Vai participando, mande pra cá as suas mensagens sobre os temas do dia. Queremos ouvi-los sobre os temas que a produção colocou em pauta hoje para você participar. Eu vou repetir. Você que é bugrino, opine sobre Titi. Vínculo dele terminou. Queremos saber se você renovaria com o zagueiro. E pessoal da Ponte Preta opinando sobre a contratação do Diogo Silva, goleiro experiente. Se você manteria o Pedro Rocha como titular para 2025.
97102 1493. 97102 1493. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem a segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. Vínculo de Titi com o Guarani se encerrou no último dia 30 de novembro. Você renovaria com o jovem zagueiro para a próxima temporada? Sim. É patrimônio do clube, é garoto, formado no aço da base do Guarani. Eu vi muito pouco o Titi jogar, não é? Mas se renovar é para composição de elenco, não para jogar a princípio, né? Mas renovaria sim. Apesar da contratação de Diogo Silva, você manteria Pedro Rocha como titular para 2025 na Ponte? Não. Não manteria o Pedrão, não. Eu acho que o Diogo Silva, não. Isso é uma questão técnica e opinião. O Pedrão tem bastante qualidade, mas me parece que está chegando o novo titular da camisa de goleiro da Ponte Preta. Esse nome é Diogo Silva. Batista. Bom, são 17h20 em Campinas. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, também é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte no ar, 17h22, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, Tigrão, CH. Eu não ponhava ele como titular, não. Ponhava o rapaz que tá vindo aí como titular.
Campeonato Paulista difícil, vai ter Copa do Brasil, vai ter Série C, infelizmente Série C, né? Então nós vamos ter que pegar um goleiro bom e com experiência. Chega de goleiro que toma 2, depois no outro jogo joga bem, no outro jogo não joga, chega disso aí. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, Mário. Pastana deveria ter contratado o técnico do Parque Brasília, pois é no mesmo nível desse Maurício. Que triste, que caminho escuro estão levando o nosso Guarani. Guarani, mais uma vez, começa errando graças aos incompetentes que lá estão. Está na cara que esse auxiliar não termina o Paulista. Somos o maior candidato ao rebaixamento, diz aqui o Edson Oliveira. Abraço para você, Edson Oliveira. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista e mesa. Quando o presidente da Ponte irá se pronunciar? Quando irá dar uma satisfação à torcida? Abraços, Joel Mojimirim. Abraço para você, Joel Maurício. Muito obrigado pela sua participação. Bem, estamos aguardando, né, a liberação para colocarmos o presidente no ar. Eu não decido, não sou eu que decido. Não sou eu que vou lá, né, com um revólver na cabeça e coloco na cabeça do presidente: olha, você vai falar, porque você tem que falar. Eu não vou fazer isso. Existe uma ética dentro do trabalho profissional e jornalístico. A minha vida inteira eu fiz dessa maneira e vou continuar fazendo. O dia que tiver que fazer diferente disso, eu peço para sair. Vou embora, abro o espaço aqui para que um outro possa ocupar o lugar e talvez ele queira fazer de maneira diferente. Vou fazer o trabalho jornalístico como eu sempre fiz, né? Fora disso, não tem como emitir aqui uma pressão ou trabalhar em cima de uma pressão. Então nós temos que aguardar. Todos que falam aqui na Bandeirantes falam porque foram convidados a falar e a assessoria de imprensa marcou data, marcou o dia e colocou o entrevistado para falar. Tanto de Ponte Preta quanto de Guarani. Tanto quanto de Guarani quanto de Ponte Preta. Não tem como fazer uma entrevista sem passar pelos trâmites normais dos clubes. Tanto com dirigentes, tanto quanto com jogadores, técnicos. Caso do Guarani, Rodrigo Pastana. Há bastante tempo estou aqui pedindo uma entrevista com o Rodrigo Pastana. E o Rodrigo Pastana, inclusive, mandou uma mensagem. Até quando ele me mandou a mensagem, cobrei. E ele disse que no momento não iria falar. Quando tivesse notícias importantes e positivas, ele falaria. Então, tem que seguir o caminho correto que manda o jornalismo sério e com credibilidade. 17h26 em Campinas. Era só deixar o Cordeiro, que tem o apoio da torcida. Ele conhece o clube. Esse auxiliar campeão de aspirantes já chega com 99,9% de rejeição. Olha, o Guarani tem um histórico de treinadores desconhecidos e que deram certo em duas grandes oportunidades. Uma, 1978. O Guarani foi campeão brasileiro em 78. Carlos Alberto Silva era treinador de time de fábrica lá em Belo Horizonte. Veio para o Guarani. Eu não estava aqui, mas tenho conhecimento que os cronistas da época cobraram muito a direção do Guarani, trazendo um treinador que não tinha cabedal, não tinha lastro, não tinha experiência. Deu certo. 1986, Leonel Martins de Oliveira contratou Carlos Gainetti. Carlos Gainetti chegou completamente desconhecido.
O Tigrão contou a história ontem aqui, né? E ele, na época, estava recém começando a sua profissão de comentarista aqui em Campinas e pediu para esperar um pouco. Os comentaristas consagrados da época foram contra, e inclusive com colocações veementes, que o Guarani não tinha possibilidade de colocar como treinador um treinador que não tinha nenhuma experiência com grandes times. E aí, o Guarani foi à final do Campeonato Brasileiro, 86, campeonato que terminou em 87. Fevereiro de 87, vazou para 87, mas na competência de 86. Contra o São Paulo, perdeu nos pênaltis, e é aquele jogo em que o Zé de Assis Aragão não deu o pênalti mais pênalti da história do futebol. João Paulo, o interminável, foi levantado na área. Pênalti 38 do segundo tempo. Não havia mais tempo para nada. Não é certeza, né, que faria o gol de pênalti, mas tinha grande possibilidade de fazê-lo, e o Guarani, portanto, que estava ganhando o jogo, o jogo estava empatado, 38 do segundo tempo, faria 2-1 e terminaria, porque esse jogo terminou empatado 1-1 no tempo normal, 2-2 na prorrogação, e nos pênaltis o Guarani perdeu 3-2 para o time do São Paulo. Então, se fizesse 2-1, 38 do segundo tempo, tinha grande possibilidade de, no tempo normal, ser campeão brasileiro novamente. Então, em duas oportunidades, ocorreu do Guarani se dar bem com treinadores desconhecidos. Por quê? Que não pode acontecer novamente, né? 17h29, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está perto de renovar contrato com mais 2 jogadores, atendendo a um pedido do técnico Alberto Valentim. O Alberto já havia solicitado a permanência do atacante Renato, né? O Renato que estava já com a passagem de ida reservada, acabou tendo uma reviravolta, o Renato permanece, renovou o contrato. Além dele, devem permanecer o Iago Dias, também atacante, e o volante Emerson Santos. O que aconteceu? Uma reavaliação. Na verdade, né, o técnico Alberto Valentim tem aí um apreço por esses jogadores. Tecnicamente, são jogadores que agradam o novo treinador. Então, esse entendimento do técnico, juntamente com o Jô Brigatti, coordenador técnico, e a diretoria da Ponte, devem fazer com que os dois permaneçam para a próxima temporada. O Emerson Santos, em algumas vezes, foi capitão do time, né, ali como um volante de marcação, e Iago Dias teve também oportunidades, inclusive foi importante em algumas partidas da Ponte Preta nesta temporada. Jogadores que permanecem, que vão se juntar aos reforços já anunciados, contratados, e aqueles que chegarão. Entre os anunciados está, ou pelo menos não anunciado, mas confirmado, o Diogo Silva, né? É o terceiro reforço aí para a próxima temporada, goleiro, estava no Paysandu e chega com vínculo até o final do Campeonato Paulista de 2026. Chega para brigar ali com Pedro Rocha pela condição de titular. É um goleiro extremamente experiente, né, com passagens por equipes de renome no futebol brasileiro, entre elas o Vasco da Gama. Chega para brigar ali com Pedro Rocha, dá mais opções, né, ao técnico Alberto Valentim, ao Lauro, que é o preparador de goleiros, para defender a camisa 1, a meta ponte pretana na disputa do Campeonato Paulista, também da Copa do Brasil e principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro, em busca do retorno para a Série B. Batista. Sexta-feira é dia de KTO na KTO. Mas atenção, a promoção deve ser ativada somente na sexta-feira do meio-dia até as 2 da tarde. Vou repetir, somente na sexta-feira do meio-dia até as 2 da tarde. Ao ativar a promoção, você libera giros e super giros grátis para se divertir.
ative a promoção e divirta-se com responsa. KTO, somente na sexta-feira, hein? Do meio-dia até as 2 da tarde. E para resgatar o seu benefício, é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com.br, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. 17h33. Ponte Preta, aos poucos, vai montando o time aí para o ano que vem. Hoje, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, eu até falava em programação. A Ponte antecipou o último jogo. Ela já estava rebaixada e o adversário, que era o Avaí, não tinha nenhuma pretensão no campeonato. A CBF permitiu e a Ponte antecipou para sexta-feira, 21. Com isso, a Ponte vai poder retornar aqueles jogadores que têm contratos vigentes. Os que terminaram o contrato, evidentemente, o contrato terminou, cada um vai procurar a sua turma, vai buscar serviço em algum lugar. Aqueles que a Ponte tem um interesse, proposta de renovação foi encaminhada e eles precisam dar uma resposta, os seus agentes, os seus empresários. Os novos contratados, aí não tem nenhum problema com relação às férias, apesar de que é obrigatório, né, o jogador ficar 30 dias. Então a Ponte, a partir do dia 22, o último jogo foi dia 21, então dia 22, dia 22 a Ponte estava retornando, né? O jogo foi em Santa Catarina, então no translado ainda está em serviço. 22, 23, aí sim, 23 jogadores saíram de férias. Mas e aí, CH, você acha que a representação será no dia 23? Porque o Alberto Valentim, eu tenho a informação de bastidor de que ele está programado para se apresentar no dia 26. É o Natal, dia 25, depois do Natal, dia 26, a apresentação do treinador. Jogadores se reapresentam antes ou se reapresentam e se apresentam aqueles novos contratados no dia 26, hein, CH? Bom, eu tenho a impressão, eu não tenho convicção, mas é o razoável, né? Que os atletas, eles têm que começar entre 24, 26, 23, um pouco mais, um pouco menos, para apresentar e para fazer os exames médicos e os testes físicos, porque em janeiro tem que ser pré-temporada. Eu sei que talvez os clubes de Campinas não consigam fechar o elenco no dia 23, 22, 26, mas 85% tem que estar definido. Porque senão... Porque cada jogador que vem de um canto diferente chega de uma maneira diferente em termos de preparação física. Chegarão jogadores que estavam jogando até o mês de novembro, chegarão jogadores que estão há 3, 4 meses parados, chegarão jogadores que vêm do exterior num campeonato com menos jogos por temporada. Portanto, tudo isso tem que ser avaliado na parte física. Aliás, a Ponte que trocou seu preparador físico. Então veja quanta novidade tem por aí. Então quanto mais cedo, melhor. Eu tenho a impressão que a apresentação dos jogadores vai acontecer antes do Natal. O Valentim vai chegar no dia 26, mas ele não precisa estar na chegada dos jogadores. Quem precisa estar lá é o preparador físico, o fisiologista, para fazer ou começar a realizar, médico do clube, para começar a fazer a triagem aí dos atletas que estão chegando e aqueles remanescentes. Eu acho que é isso. Mais tardar dia 26.
mas que deve acontecer esse ano, eu tenho quase que certeza, Batista. É porque os jogadores, eles se apresentam e aí tem um período de exames médicos. Até o São Paulo está antecipando isso. Os exames médicos estão sendo feitos com os jogadores que vão permanecer com o campeonato rolando para ganhar tempo. No caso da Ponte Preta, acredito que deve acontecer isso aí entre o Natal e o Ano Novo, porque tem que liberar os jogadores para as festas de final de ano. E aí, lá no dia 2, provavelmente, aí tem de novo a reapresentação. Apresentação, dia 26. Trabalhos com exames médicos e etc., toda a parte clínica do negócio. O jogador é dispensado e aí depois volta para o dia 2. Aí sim, para a pré-temporada, o campeonato começa dia 15. Já está comprometida a pré-temporada. Vai ter que fazer uma pré-temporada um pouco mais curta, porque no dia 14, pode ser também que a tabela seja desmembrada, né? No primeiro momento, os jogos todos marcados para o dia 15. Pode ser que tenha jogo aí na quinta-feira. Dia 15 é uma quarta-feira. Mas se for jogar na quarta-feira, dia 15, na terça-feira já tem que se concentrar. Então veja como vai ficar realmente curta a pré-temporada. Cada time tem um procedimento. A Ponte mesmo não emitiu nenhuma nota sobre a apresentação, data marcada para a apresentação dos jogadores e aqueles que estão aí com contrato vigente à reapresentação. O fim de ano está chegando, está na hora de você agendar a sua festa de confraternização. E não está cedo demais, não. Não mesmo. Você piscou e o final de ano já está aí, ó, batendo na porta. E o Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, abriu a sua agenda para você marcar já a data para fazer aquela reunião da empresa, do amigo secreto, encontro dos amigos, da formatura, do futebol, reunião da família para comemorar aniversários. Em dezembro é complicado, hein? Arrumar um local para fazer a festa de aniversário. Reúna o seu pessoal que o Ponto 10 toma conta de tudo para você. Tem pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções da chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza. Olha, tem rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete. Tem cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis, grande variedade de sucos também e muito mais, né? Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Faça sua reserva agora pelo WhatsApp 97410 6068. Quanto mais tempo você demora, mais fica difícil marcar no dia que você está pretendendo. Então já faça a reserva agora. 97410 6068. Fale com João Dias e ganhe desconto para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. 17h41, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro, 37ª rodada, penúltima rodada dos jogos de ontem. Tivemos a vitória do Palmeiras de virada sobre o Cruzeiro por 2-1 e o Botafogo que venceu o Inter por 1-0. Com isso, o Botafogo segue na liderança, joga por um empate no próximo domingo para conquistar o título. O Palmeiras tem que vencer o seu jogo e torcer para que o Botafogo seja derrotado. Tivemos ainda a vitória do Atlético Goianiense sobre o Fortaleza por 3-1. O Vitória empatou por 1-1 diante do Grêmio. O Juventude no Morumbi venceu o São Paulo por 2-1 e garantiu a sua permanência na Série A. O Criciúma perdeu em casa para o Flamengo por 3-0 e se complicou. E o Vasco venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. Hoje, 8 da noite, tem Atlético Paranense e Red Bull Bragantino e no mesmo horário, Fluminense e Cuiabá. Hoje poderemos conhecer os 4 rebaixados. 2 já são conhecidos, Atlético Goianiense e Cuiabá. E hoje podem ser rebaixados Red Bull Bragantino e Criciúma. Afinal de contas, o Criciúma perdeu, tem 38 pontos. Em caso de vitória do Fluminense, o Criciúma estará rebaixado e o Red Bull Bragantino precisa vencer o seu jogo também para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas.
idôneas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h47, Esporte em Debate. Mande para cá sua participação com os temas do dia. Mande participação de áudio, um áudio curto aí, 40, 50 segundinhos. Texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Vínculo de Titi com o Guarani se encerrou no último 30 de novembro. E aí, você renovaria com o jovem zagueiro para a próxima temporada? Responda sim ou não. Mande para cá a sua reflexão sobre o tema. E apesar da contratação do goleiro Diogo Silva, você manteria Pedro Rocha como titular para 2025? 971021493 é o WhatsApp para você participar. Ele é o mais soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe de quem eu estou falando? Do Macarrão Galo, é claro. O Macarrão Galo está na ponta da língua. Pela quinta vez é o vencedor do prêmio Folha Top of Mind 2024. Tem uma infinidade de receitas de macarrão galo que vão deixar o seu dia com aquele gostinho de quero mais. Receitas sofisticadas e as rapidinhas para dias corridos, que vão te ajudar a economizar no tempo sem perder nenhum sabor. Galo também é sinônimo de economia, mas sem economizar no sabor. Conheça as receitas Galo que cabem no seu bolso, a pedida certa para o seu cardápio. Macarrão Galo, especial para quem prefere comidas leves e saborosas. Comer bem e comer saudável é a combinação perfeita da marca Galo. E sempre tem uma receita que se encaixa perfeitamente com os ingredientes típicos da sua região. Acesse receitasgalo.com.br e confira. Pode reunir a família inteira e colocar um macarrão Galo na mesa. Ninguém pode ficar fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Bandeirantes. 17h50, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Aqui quem fala é Marcelo de Hortolândia. Renovar contrato de Iago Dias é assinar atestado de incompetência. Cidadão que dá um chute na cabeça de um adversário que decreta o rebaixamento da Ponte contra o Vila Nova. Renovar o contrato é assinar atestado de incompetência. Parabéns, Ponte Preta. Muito obrigado, boa tarde, diz aqui o ouvinte. Concordo com você, Batista. Pontos corridos fazem times sem compromissos fazerem outros, favorecerem outros. Como exemplo, o São Paulo na Série A e o Santos na B, que perdeu em casa para o CRB, movimentando o rebaixamento, e depois para o Sport, prejudicando o Novo Horizontino. Abraços, Clefor. O Clefor, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, ele está se referindo a um debate que nós estivemos fazendo hoje no programa Na Tela da Band, Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h. O que eu estava dizendo, e o CH discordou frontalmente, CH é diametralmente oposto
a minha opinião. E a minha opinião é a seguinte: o campeonato de pontos corridos é uma grande falácia, porque a principal tese do campeonato de pontos corridos é que não é para não ter injustiça, porque é um campeonato de regularidade. E aí ganha o time que tiver mais regularidade. E eu disse que isso não é verdade, porque veja o que acontece na reta final do campeonato. Os times que não têm mais interesse na competição, eles acabam favorecendo, como disse aqui o nosso ouvinte, aqueles times que ainda têm interesse na competição. Ao passo que, se tiver uma final, eu sou favorável aos pontos corridos numa fase de grupos, ou então jogos de ida e volta, e aí classificam-se 4, por exemplo, para fazer semifinal e final. E aí todos têm interesse, porque quando chega nesse momento, todos têm interesse. Você pega 2 times que vão fazer a final. Vamos imaginar que o Botafogo estivesse numa final diante do São Paulo, e não diante do Palmeiras, diante do São Paulo, no estádio Newton Santos, que é o que vai acontecer no próximo domingo. Interesses iguais, objetivos iguais. Os 2 estarão lutando para conquistar o título. Agora, o São Paulo provavelmente deve mandar lá um time reserva, um time misto talvez, para enfrentar a equipe do Botafogo. Você acha que o São Paulo será páreo para o Botafogo? Sendo que o Palmeiras precisa do resultado, tem que ganhar o seu jogo e precisa do resultado. Ah, mas o Palmeiras perdeu para o Botafogo. Perdeu, é verdade. Se fosse a final do campeonato, não teria esse envolvimento. Perdeu, o Botafogo teria levantado a taça no jogo diante da equipe do Palmeiras. Então, ele citou aqui o caso do Santos. O caso do Santos prejudicou a Ponte Preta também. Ah, mas a Ponte não conseguiu vencer o Avaí. Mas o jogo contra o Avaí ainda não tinha ido, né? Ainda estava para ser jogado. Ah, mas a Ponte perdeu para todos os times que eram times que estavam na zona de rebaixamento ou próximo dela e, portanto, foi rebaixada. Mas ainda não estava rebaixada. Precisava de uma vitória do Santos contra o CRB para ir para a última partida em condição de ainda lutar pela permanência na Série B. E o que é que o Santos fez? Tirou o pé, afrouxou. O time não tinha nenhuma vontade para enfrentar a equipe do CRB e ganhar o jogo. Estava comemorando o título da competição. Então é uma grande falácia. Alguém pode defender os pontos corridos e eu respeito a opinião. Agora, não tenha dúvida que o campeonato de pontos corridos não tem esse rótulo que é campeonato de regularidade, ganha o melhor. Ganha aquele que no final, se tiver mais sorte de enfrentar times que já não estão brigando por mais nada na competição, como é o caso do São Paulo, times que largaram o campeonato. Não tem mais nada para disputar na competição e aí favorece o adversário, como é o caso do Santos contra a equipe do CRB. Santos contra o Sport Recife. Você acha que o Santos contra o Sport Recife, se precisasse do resultado para ser campeão, ele jogaria do jeito que ele jogou, mesmo o jogo sendo na Ilha do Retiro? Claro, evidentemente que não. Jogou lá um time esfacelado, né? Um time flácido, sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo. Então, quer defender o campeonato de pontos corridos? Defenda, mas não usa esse rótulo de que não é, que é o campeonato que não tem injustiça, porque tem sim injustiça na competição. 17h57, ouvinte participando. Olá, boa tarde. Meu nome é André Casarim, sou de Rio Claro.
Meu filho está cursando jornalismo na PUC Campinas. Passou para o 2º ano. Ele é fanático por futebol. Gostaria de saber se há programas de estágio na rádio para 2025. Obrigado pela atenção. Tem estágio sim, né? Mas como é que funciona esse sistema de estágio? Há um convênio da Bandeirantes para trazer aqui estagiários. Tem sempre estagiários que estão trabalhando. É um período por lei, né? E aí tem, portanto, o período de estagiário. Então, tem que ver se o seu filho está lá no programa de estágios da PUC. Primeiro, ele tem que entrar lá no programa de estágios da PUC e aí depois entrar com esse pedido para ser estagiário aqui no Grupo Bandeirantes. Tá bom? Ouvinte participando, Oswaldo Francisco. Não manteria Pedro Rocha como titular. Problema saída do gol. Oswaldo Francisco, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Diz aqui o ouvinte, boa noite, Batistão. Eu acho que a Ponte tem que prestigiar o Pedro Rocha, prata da casa e um bom goleiro. Não dá para colocar na conta dele uma tragédia como a zaga péssima, daquela. Avelar de Hortolândia. Abraço para você, Avelar Martins. Muito obrigado aí pela sua participação. Batista Pedrão, ótimo para reserva. Por favor, então, faça um pedido de entrevista. Vamos ver o que o presidente da Ponte vai responder. É importante saber o que ele quer ou não falar. Abraços, Carlão. Sim, já fiz o pedido da entrevista e estou aguardando, né? Não seria aqui displicente desta maneira sem efetuar o pedido de entrevista. Mas volto a repetir, não basta fazer o pedido, é necessário esperar quando a entrevista será liberada. São 17h59, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h04 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então, me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o que está indicado no manual do seu veículo. E pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 18h05. Boa tarde, equipe campeã Band. Ouço e acho que estou sonhando. Vejo a montagem do time da Ponte Preta Master. Até respeito todos que acham que a diretoria está certa. Vejo renovar Renato, já confirmado. Agora Iago Dias e Emerson Santos. Tenham dó. Depois a torcida reage e somos classificados de corneteiros. Somos ameaçados e agredidos pelos seguranças nas cativas. Vou torcer da mesma forma, como sempre fiz, mas confesso que estou preocupado. Vejam o que estão fazendo com a macaquinha. Paulo Kikuchi, direto de Matipó, Minas Gerais. Matipó? Onde fica Matipó, hein, Paulo Kikuchi? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação.
18 horas e 6 minutos em Campinas. Continue mandando as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Agora, informações do Guarani. Vladimir Catarino. Isaí Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Agora sim confirmado oficialmente, o Bugre anunciou o novo treinador, trata-se de Maurício de Souza. Passagens por Flamengo, Vasco, Red Bull Bragantino, o treinador assina contrato com o Guarani até dezembro de 2025. Claro que o torcedor bugrino deseja muita sorte ao Maurício de Souza, né? E vai ter trabalho. Depois de uma temporada muito ruim do Guarani nesse ano de 2024, vai em busca da recuperação, tanto no Campeonato Paulista, a primeira competição da temporada, a meta pelo menos permanecer na Série 1 e também a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí não tem outra alternativa, né? A única meta, o único objetivo do Guarani na disputa da Série C tem que ser a conquista do acesso e a volta imediata para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o que disse o Maurício Souza. Ele comentou sobre o seu estilo de jogo preferido e também sobre as suas ideias dentro das 4 linhas. Maurício, que foi campeão aí com o time Sub-23 do Red Bull Bragantino. Eu gosto de jogar com a bola. E por mais que a gente não tivesse, né, lá, e eu já peguei outros times que também não tinham, e às vezes e nem sempre vai dar certo, mas eu não gosto de negociar. Isso não quer dizer que eu vou ter, todo jogo eu vou ter mais posse de bola, isso não quer dizer isso. Mas o que quer dizer é que a gente vai tentar o tempo todo. E além de gostar de jogar com a bola, eu gosto de uma equipe equilibrada, uma equipe que entende as fases do jogo e que procura entender o que o jogo está pedindo. Eu aprendi com um treinador que para você atacar, você tem que entender como você está sendo marcado. E para defender, você tem que entender como você vai ser atacado. Boa sorte ao Maurício de Souza, novo treinador da equipe do Guarani. O Bugre que deve renovar contrato com o zagueiro Titi, de 22 anos. Ele que teve o contrato encerrado no dia 30. Agora a meta é ampliar esse contrato até 2025. O Titi disputou apenas 6 jogos nesse ano de 2024 e marcou um gol pelo Sampaio Correia. Acabou sofrendo uma contusão mais séria, agora já está recuperado da cirurgia no joelho. A tendência é que com a renovação do contrato, ele tenha mais oportunidades agora sob o comando do técnico Maurício Souza. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. 18 horas e 9 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis de fim de ano da Desktop, com velocidades de 200 MB a 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. É isso mesmo que você ouviu. Planos com velocidade de 200 MB a 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue agora para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no estado de São Paulo. Sim, são mais de 100 lojas da Desktop para atender você. E mais o 0800 1102. Acesse desktop.com.br, também desktop.com.br. Você vai saber mais informações, seja para o streaming, trabalho remoto ou diversão online. A Desktop é a sua internet. Bandeirantes. O CH falando aí do Maurício Souza, 18 horas e 11 minutos. Ele teve um trabalho longo no futsal
E hoje até batimos uma caixa lá no intervalo do programa Os Donos da Bola, né, sobre o esquema de jogo. A entrevista aí que ele concedeu, ele estava falando justamente a respeito do esquema de jogo. Ou seja, ele gosta que o time dele fique com a bola. Não tem essa história, dá a bola para o adversário e joga por uma bola. Ao contrário, ele sempre gosta, os times que ele dirigiu, de ter a posse de bola. Posse de bola e pressionando o adversário, hein, CH? A melhor maneira de você marcar no futebol é ficando com a bola. Assim, o adversário não consegue jogar, você com a bola. Mas para fazer isso, você precisa ter um grupo que você consiga preparar uma equipe para jogar desta maneira. Precisa ter uma equipe com bastante saúde. Esse estilo de jogo eu conheço, tem muita coisa que é oriunda do futsal, onde é a escola dele principal, que eu gosto muito, diga-se, confesso, não é? Mas você precisa montar um grupo para você conseguir fazer, perde e pressiona toda hora. Perdeu a bola, pressiona até recuperar. Esse é o estilo do time do Maurício Souza. Agora, o problema é executar esse plano de jogo, é fazer o time entender. Não é tão complicado, é desgastante. Então, o que eu critico no Fernando Diniz, eu coloco para o Maurício Souza. Uma coisa é você ter conceito, outra coisa é você transformar o conceito em realidade. Muitas vezes no futebol, pelo grupo de jogadores que você tem à mão, você tem que se adaptar. No caso do Fernando Diniz, o que vale para ele é o conceito que ele tem de futebol, de jogar diferente. Está vendo o que está acontecendo. Aconteceu na seleção brasileira e agora no Cruzeiro. Não fica aqui uma crítica à pessoa. É a história de querer colocar uma marca registrada da assinatura no trabalho. Então, a realidade da Série C é bem diferente, né? O planejamento é muito diferente da realidade que ele tinha agora, porque ele tinha um time, foi campeão, ele tinha uma estrutura que ele levantava o dedo, os caras do Red Bull resolviam para ele. A realidade do Guarani é outra. Então, eu vou torcer muito para que tenha sucesso, ele tem ótimos conceitos, é um treinador que já tem alguma experiência, mas o meu medo, ele permanece. Não é se vai dar certo ou não, é se ele vai suportar a pressão de resultados negativos que vão acontecer. A não ser que o Guarani monte um super time, vou torcer para isso, não é? Mas é uma tarefa extremamente complicada. O Guarani está indo para um sentido perigoso, mas não quer dizer que não dê certo. Eu tenho que colocar os predicados do treinador e nem poderia fazer críticas a ele, porque nem começou o trabalho dele. Eu tenho que ver ele montar o time, ou ajudar a montar, começar as partidas do Campeonato Paulista para a gente analisar se o time dele tem organização, sem ir com a bola. Então, eu não estou criticando o treinador, eu estou criticando a escolha do Guarani. Agora, que ele tem qualidade, não há dúvida disso. Tem que deixar ele trabalhar. E eu tenho certeza que o Pastana, ele é um cara dentro do futebol que enxerga isso. Não adianta trazer o Fernando Diniz com 12 volantes, por exemplo, brucutus no elenco. Não vai ornar. Então, o que eu estou querendo dizer? Você traz um cara que nem o Maurício Souza, você precisa dar peças para ele colocar em prática o conceito dele. Talvez não na totalidade, mas, entendeu? O conceito do Maurício Souza o trouxe até aqui para o Guarani ter interesse, para o Guarani, esse trabalho competente que ele fez no Sub-23, mas é totalmente diferente de campeonato profissional, tá? O nível técnico, o Campeonato Paulista é outra pegada, é outra situação, e não quer dizer que não dê certo. Vou repetir, não quer dizer que não funcione. Agora, precisa colocar na mão do treinador jogadores que minimamente tenham condição técnica, porque ele gosta muito de parte técnica. Os times dele pressionam muito, marcam muito para retomar a posse de bola, mas é um time que joga vertical. Para isso, o Batista precisa montar um time combinando com o conceito aí do treinador.
18 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. E a Aroma das Ervas, para você conhecer as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal. Tem muita gente que não pode comer sal. E a Aroma das Ervas, pensando nisso, desenvolveu uma linha completa de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18 horas e 18 minutos. Fizemos uma entrevista interessante hoje no programa Os Donos da Bola. Quem não teve a oportunidade de acompanhar, vai acompanhar com áudio aqui no FM 85,7 ou também no canal de vídeos, aí com imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É a respeito da preparação mental dos jogadores de futebol. Vamos acompanhar. E quem participa da nossa entrevista do dia hoje é Cleiton Carvalho. Ele é mental coaching do atacante Luiz Henrique do Botafogo e desempenhou um papel essencial no desenvolvimento emocional e profissional do jogador, contribuindo para a sua performance em alto nível. Formado em coaching e inteligência emocional pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, Cleiton também traz uma bagagem de liderança como instrutor na Marinha do Brasil desde 2016. Atua exclusivamente no futebol, acumulando mais de 5.000 horas de sessões com mais de 500 atletas. O Cleiton está aqui com a gente. Cleiton, um abraço para você, obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, prazer todo meu, me sinto muito honrado poder estar aqui falando do meu trabalho, como contribuir com o Luiz Henrique e com outros atletas também. Antes da gente começar a debater esse tema que é importantíssimo, gostaria que você falasse como é que foi o trabalho mental desenvolvido com o Luiz Henrique, que provavelmente será eleito o craque do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique, nós começamos o trabalho em julho desse ano. Ele me procurou porque ele entendeu também o quanto é importante, né, estar em alto nível, e quem me indicou para ele foi a assessora de investimento dele, Natália Ribeiro. E a gente começou um trabalho traçando ali um projeto para ele, o que ele podia alcançar nesse ano, e aí, com base nisso, começamos a desenvolver as competências para ele chegar no topo, né? Como confiança, mais concentração dentro do jogo, também o entendimento de que ele é um jogador acima da média e ele tinha que gerar esse resultado dentro de campo, e ele conseguiu assimilar isso e conseguiu chegar aí no topo, e eu fico muito feliz em vê-lo hoje como o Rei da América. Ô Cleiton, a impressão que dá é que sempre existiu no futebol um preconceito grande com essa questão mental.
E não deveria ser assim, porque o Pelé, por exemplo, gênio do futebol, dotado de uma técnica absurda, veio com isso, mas poucas pessoas conhecem a história, né? Tostão contou a história do Pelé no vestiário, dizendo que o Pelé ia para um canto, deitava e ficava 10 minutos aproximadamente antes de subir para o gramado, fazendo esse trabalho mental. Tostão não soube falar se ele dormia, o que é que acontecia, mas era um trabalho mental. E só mais recentemente, acho até que você também está quebrando aí um paradigma, introduzindo essa parte do trabalho mental. Muito tempo houve um preconceito, não é verdade? Ah, sim, exatamente. Bem lembrado. O Pelé ele fazia essas visualizações, esse processo de meditação ali também antes dos jogos. O próprio Senna também já trabalhava as visualizações. Os atletas de alto nível, eles trabalham isso, como LeBron James, Michael Jordan, fazem essa parte mental, porque dentro de um jogo, dentro de uma partida, o que faz a diferença é o mental. Existia sim um certo preconceito quando eu comecei em 2016. Havia muitas resistências, né? Até porque o atleta achava que eu não preciso de ajuda porque eu não estou doido, não tô mal, mas na verdade o trabalho mental não é só porque o atleta está numa fase difícil, mas é porque ele pode potencializar ainda mais a carreira dele, a performance dele. E meu primeiro grande atleta foi o Diego Pituca em 2019, ele entendeu esse processo ali. E 2019 foi um ano mágico para ele, né? Perguntas ao Cleiton Carvalho, nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Cleiton, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho uma curiosidade. No caso do Luiz Henrique, que é um atleta muito famoso e vive um momento ímpar na sua carreira, quanto tempo por semana, por dia, por mês você passa falando e atendendo e conversando com o Luiz? Um grande abraço e obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela pergunta. Na verdade, eu converso com o Luiz Henrique todos os dias pelo WhatsApp, mas a sessão propriamente dita, antes dos jogos, a gente faz um trabalho ali de visualização, de autoafirmação, de preparação mental para os jogos. Então, ontem, antes do jogo, nós fizemos também antes do jogo da Libertadores. Então, se tem 2 jogos na semana, a gente está online fazendo esse trabalho, mas como eu disse, eu sempre estou ali acompanhando o atleta, entendendo também os processos, o que ele está passando, o que ele está sentindo e dando esse apoio também, porque é importante para ele. Hoje pela manhã mesmo eu já mandei uma mensagem para ele, incentivando para esse próximo jogo, que vai ser uma decisão mais uma vez para o Botafogo. Ô Gleger, você que foi jogadora profissional durante 20 anos, na sua época tinha esse negócio de trabalho mental ou não? Tinha. Aliás, vou mandar um abraço. Era feito pelo psicólogo. Psicólogo, você se lembra, você conhece, era o professor Serapião. Professor Serapião, que era realmente um mestre, né? E a gente conversava muito, batia muito papo. Eu sempre, até pela juventude na época, era um pouco ansioso, né? Era um pouco acelerado e essas palestras com o professor Serapião me ajudavam muito. Então eu quero parabenizar o Cleiton, né? E eu queria saber o seguinte, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, hoje tem muito isso, né? Porque a pressão é muito grande, né? A pressão é muito forte em cima dos atletas, as redes sociais atrapalham muito, né? Hoje esse mundo digital atrapalha a concentração do atleta, né? Às vezes uma crítica ou até mesmo um incentivo na internet às vezes acaba atrapalhando o equilíbrio emocional do jogador. Eu queria saber, Cleiton, o seguinte: é você mesmo que faz esse atendimento ou você tem uma equipe por trás? Porque, vamos lá, vai jogar, por exemplo, ele estava falando do Pituca e do Luiz Henrique. Aí vai jogar uma final de campeonato, Santos e Botafogo, né? E aí como é que o Cleiton faz? Né? Que tem os dois até. Então eu queria saber se tem uma equipe por trás de você e parabenizar pelo trabalho, que sem dúvida nenhuma é fantástico. Muito obrigado. Hoje eu faço esse trabalho exclusivamente com os atletas profissionais. Caso aconteça ter um clássico, por exemplo, igual eu trabalhei com o Marquinhos aqui no Fluminense e Botafogo, a gente trabalha ali a questão dos horários para não bater, mas é muito importante o atleta ter esse entendimento, como você falou, de lidar com a pressão
e a cobrança ela é muito grande dentro do futebol, e eu falo para eles também, sai das redes sociais, você não precisa dos elogios, porque o atleta, quando ele se apega ao elogio, se ele faz um gol, todo mundo vai falar que ele é muito bom, que ele é um craque, mas quando ele falha, ele perde um pênalti, também ele vai receber as críticas. Então, quando ele entende que ele não é nem o elogio nem as críticas, ele não precisa dessa afirmação dos outros. E cada vez mais eu tenho incentivado dele viver uma vida fora das redes sociais, viver uma vida também fora do futebol, porque um atleta ele é um ser humano, ele não é um robô, ele precisa ter também esse recovery mental, né? Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Cleiton Carvalho, nosso convidado especial de hoje. Foi legal o Gleger ter colocado esse detalhe muito importante na vida de um atleta profissional. Eu vou contar um caso rapidinho sobre o Fernandinho, que esteve em campo no 7-1. Volante, que hoje está no Atlético Paranaense. E ele não é um atleta de conceder entrevistas, ele fala muito pouco. E ele, numa dessas recentes entrevistas, ele comentou como é que ele lidou depois do 7-1. Ele disse simplesmente o seguinte: eu não tenho rede social. Eu não tenho WhatsApp, simplesmente aboli isso da minha vida, porque eu não consigo administrar um negócio desse. Eu foco na minha carreira e vou em frente. E aí vai a pergunta, Cleiton. Você já falou da rede social que sugere que o atleta se distancie. O que dá mais trabalho para o teu trabalho, não é? É a vida pessoal do atleta ou essa rede social que realmente é brutal na vida do atleta? Eu acredito que a rede social, na verdade, a rede social hoje ela tem gerado muita ansiedade nas pessoas, até mesmo por essa questão da comparação com o outro, e você vai perdendo sua identidade, vai vendo só aquilo que as pessoas postam. E eu sempre falo isso para eles: tem o momento certo de fazer cada coisa, mas se você está de folga, vai viver sua folga, vai estar com a sua família, com a sua filha, não precisa ficar ali o tempo inteiro. Eu falo muito isso principalmente para os atletas mais novos, que passam madrugadas assistindo vídeos e não agrega nada na carreira dele, só está atrapalhando o desenvolvimento do cérebro dele. E até falo também que para ter concentração você precisa ter atenção, você precisa estar focado. E quando você está numa rede social, você está passando vídeos e mais vídeos o tempo inteiro, gerando vários estímulos e trabalhando o cérebro para não estar atento e focado em uma única coisa. Vamos lá, Gleger, a última pergunta, o Cleiton Carvalho. Assim, eu estava aqui imaginando, né, o Cleiton, assim, você atende grandes profissionais já consagrados no futebol, né, que tem uma vida financeira estabilizada. Gostaria de saber o seguinte: o seu trabalho, ele permite, por exemplo, que um atleta de um time não tão grande, né, um time que está começando, um atleta mais novo um pouquinho, que não tem um poder efetivo financeiro para bancar esse tratamento, com o seu trabalho, permite isso para qualquer atleta que fosse ou não? Sim, hoje eu tenho um trabalho com atletas de base, eu tenho um trabalho com atletas que estão em clubes inferiores, eu trabalho com todo tipo de atleta hoje, eu já faço isso há muitos anos. Eu gosto muito também de trabalhar com os atletas ali na base, porque eles são o futuro, né, do nosso futebol, e fica mais fácil dele assimilar também todo esse conhecimento. Não só o atleta profissional, não só o atleta que está na Série A, mas eu trabalho hoje com muitos atletas dentro do Brasil e também fora do Brasil. Muitas pessoas não acreditam na força das palavras, né? E as palavras são eficazes. Tem até um teste que foi feito, um experimento: 2 latas de arroz, uma num canto da casa e a outra no outro canto da casa, durante um mês. E aí, naquela que ficava num canto da casa, do lado direito, a pessoa passou 30 dias falando palavras negativas. E no outro canto da casa, 30 dias falando palavras positivas. Impressionante. O arroz apodreceu naquela lata quando ficou lá falando todo dia, palavras negativas. Então a parte mental é fundamental. O cérebro é um negócio fabuloso, fantástico e muito pouco explorado.
Ô Cleiton, um grande abraço, muito obrigado pela sua aula, né? Deu aqui uma aula pra gente, foi muito importante a sua participação, muito obrigado e um ótimo trabalho aí para você. Muito obrigado, conte comigo e até breve. Muito bem, tá aí o... Perfeito, portanto, tá aí o nosso convidado de hoje, o Cleiton Carvalho. Olha o que o Tostão escreveu sobre essa questão que eu coloquei aí na entrevista do Pelé. Há um conceito frequente e equivocado de que os grandes atletas em todos os esportes são tranquilos, sem problemas emocionais. É o contrário. A tensão é o combustível da alma. A ansiedade aumenta a produção de substâncias químicas e, com isso, a concentração, a agressividade, a força física e a velocidade. É o doping psicológico, desde que não ultrapasse certos limites, ao ponto de a mente perder o controle do corpo. Pelé, o rei, entrava no vestiário antes do jogo e ia para um canto. Deitava, esticava as canelas e fechava os olhos. Espantava o medo da derrota e do fracasso. Ninguém podia importuná-lo. Não sei se pensava no jogo, se dormia ou se sonhava literalmente com os gols que faria. Palavras do grande Tostão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, 18h33, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Olha, uma vez um cardiologista que eu reputo como muito competente, e você o conhece, ele me disse que a ansiedade mata mais do que comer cupim no almoço e na janta. Ele falou, você não deve fazer isso, mas é mais perigoso para o coração a ansiedade do que qualquer outra coisa. Você o tempo todo ansioso e tenso, o coração vai para o brejo. Agora, são verdades absolutas que de uma hora para outra viram folclore. Você quer ver um negócio? Dentro disso que você acabou de dizer aí, que a ansiedade, a adrenalina aumentam a resistência, a explosão, a força. É verdade, mas tem que ser na dose certa, porque uma dose muito grande de adrenalina também paralisa e colapsa o coração. E você quer ver um negócio que você já leu 500 vezes, e eu também, os demais companheiros também, e de vez em quando vem uma verdade, vem um especialista que fala a respeito do assunto, e aí a humanidade, vem o Prêmio Nobel de Medicina, a humanidade se convence de que o ovo é vilão, que mata, porque tem muito colesterol, porque não sei o quê. Aí daqui mais uns anos ou meses, vem um outro especialista que está em evidência naquele momento, está com muita visibilidade, e aí ele fala assim, o ovo é o segundo melhor alimento que o ser humano pode ter contato. Melhor do que o ovo, mais completo do que o ovo e mais benéfico para a saúde, só o leite materno. Aí sai todo mundo comendo ovo adoidado. Aí daqui a pouco aparece um outro cara, nutricionista, que cuidou do Barack Obama, que cuidou lá do Putin, que cuidou do sheik lá, dono da Arábia Saudita, filho do rei. E aí esse nutricionista fala assim, quem comer mais de um ovo por semana vai morrer de infarto. Então, cara, eu de vez em quando, sabe, eu fico mais ou menos assim, eu também não vou muito atrás de rede social, nem de muita... Eu acho que você tem que ter algumas convicções, não só na parte alimentar, mas em tudo, né? Na religião, no seu relacionamento dentro da sua própria casa, com os seus filhos, com os seus amigos,
com a sua profissão. Eu acho que você deve formar uma convicção e nunca deixar de ser uma metamorfose ambulante. Mas também você não pode ser uma gaveta desarrumada e nem um lençol no varal, que ao sabor dos ventos ele muda o lado em que balança. Eu acho isso. Eu acho que a convicção própria, baseada em coisas sérias, baseada em ciência séria, ela deve, uma vez que formada, ela deve ser seguida. Senão a gente vai ficar louco. Né? Por isso que tem muito louco. Aliás, tem mais nego louco do que nego normal. Eu acho que estou ali, ó, no limite, entre o tantã, o loucão e o cara normal. Eu procuro me policiar e se eu começar a me influenciar por tudo aquilo que os meios de comunicação me passam, especialmente a internet hoje, eu vou frequentar o bloco do Juqueri. Fala, galera de hoje! Vínculo de Titi com o Guarani se encerrou no último dia 30 de novembro. Foi sábado passado. Você renovaria com o jovem zagueiro para a próxima temporada? Sim, o Titi já passou por 2 cirurgias no joelho. Uma no Guarani e essa última agora defendendo o Sampaio Corrêa. Mas como ele tem apenas 22 anos, salvo engano, eu acho que tem muita lenha para queimar. Claro que uma avaliação médica é sempre muito importante para ver se está tudo bem, se a recuperação foi legal, se ele tem mais alguma tendência, alguma coisa que sinalize para os médicos, num exame de imagem, que ele possa romper de novo num dos 2 joelhos. Se estiver legal, ou se estiver numa condição pelo menos razoável e continuar fazendo o fortalecimento para ficar menos vulnerável a esse tipo de contusão, que é muito grave para o jogador, eu renovaria com o Titi, sim. Ele é um canhoto que tem potencial, um quarto zagueiro, que joga às vezes por dentro, que bate bem na bola, que ainda está em evolução, que foi muito prejudicado por 2 cirurgias de recuperação muito demorada, mas que, lembro aqui o exemplo do Fábio Luciano, na Ponte. Operou 2 ou 3 vezes, joelho, problemas 1000, vai abandonar a carreira, esse não vai virar nada. E aí virou campeão do mundo pelo Corinthians, seleção brasileira jogando, Flamengo, futebol turco, e foi um cara de grande sucesso e que era volante. E aí foi recuado para zagueiro e deu no que deu. Um grande zagueiro, um dos melhores que eu tive a oportunidade de ver jogar com a camisa da Ponte e de outros grandes clubes do futebol brasileiro. Resumindo, que ninguém cometa uma injustiça com o Titi. Ah, esse está acabado, porque o joelho... Não é assim, não. Hoje a medicina esportiva evoluiu demais e eu acredito nesse jogador. Eu, se fosse o Guarani, renovaria sim. Apesar da contratação de Diogo Silva, você manteria Pedro Rocha como titular para 2025? Esse é o Fala Galera da Ponte. Não. Se você trouxe um outro goleiro, se a diretoria da Ponte trouxe um outro goleiro, foi buscar um goleiro mais experiente, um goleiro mais rodado, um goleiro já praticamente que viveu tudo que poderia ter vivido dentro do futebol e que é um bom goleiro, eu não começaria com um goleiro inexperiente, que é o caso do Pedrão, ainda que é bom goleiro também. Eu começaria com o meu goleiro do elenco, que a partir de agora passa a ser o Diogo Silva, como titular. Diogo Silva. E aí, lógico, os treinamentos é que vão dizer. O Lauro, nas suas avaliações, as atuações do Diogo Silva, a performance de treinamentos do Pedrão, tudo isso pode mudar de uma semana para outra. Mas a pergunta aqui é muito clara, extremamente clara. Você, para 2025, isso aqui é o início, é para Campeonato Paulista, estrear no Paulista. Pedro Rocha como titular ou não? Não. Diogo Silva para mim. Batista. São 18h41 em Campinas. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. E você está pensando em viajar?
Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis e você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Lá você vai encontrar as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h42, aqui Esporte em Debate. O ouvinte Paulo Kikuchi está dizendo Matipó, Minas Gerais, fica perto de Manhaçu. Sim, mas e Manhaçu? Fica perto de onde? E ele tá dizendo, Tigrão sabe onde, Paulo Kikuchi. É Manhuaçu. Já fui lá. Manhuaçu fica, assim, para não complicar muito o bicho, eu vou dar até para você o roteiro que eu fiz. Eu fui de avião até Vitória, e Manhuaçu é Minas. E vim de carro, de Vitória até Manhuaçu. Vitória e Espírito Santo. Espírito Santo. Fica exatamente entre o Espírito Santo, entre Vitória e Belo Horizonte. Se você calcular em linha reta a distância entre Manhuaçu e Vitória e a distância entre esta cidade e Belo Horizonte, ela fica mais ou menos no meio. Uma estrada horrível, perigosíssima. Graças a Deus, viajei lá durante o dia porque não tinha voo. Ou desci em BH ou desci em Vitória. Eu precisava ir a Manhuaçu. E lá fui. Lá fui de automóvel, de Vitória até lá. Participei lá do trabalho que eu tinha que realizar, de uma reunião, e voltei para Vitória, de onde peguei o avião e voltei para Campinas. É isso. Ela fica entre Belo Horizonte e Vitória. Um pouquinho mais perto de Vitória do que de Belo Horizonte, mas é Minas Gerais. Grande Batista, sensacional a reportagem do coach Cleiton. Como é importante a gente se desligar das redes sociais. Muito tempo perdido. Batista, essa semana estava me lembrando daquela morena que trabalhava no programa da TV. Giovana. Era tão bom. Abraço enorme a todos da mesa. Vinícius, do Jardim Esmeraldina. O cara é um tarado, pô. Tô lendo do jeito que ele escreveu, tá bom? Puta cara tarado. Ué, ele gostava, qual é o problema? Ainda bem, né? Mas assim, era tão bom. O que será que ele ficava fazendo vendo a TV? Interrogação. É igual nós tínhamos uma apresentadora aqui na Band, fazia o Band Cidade. E uma vez eu estava... O meu filho deu um perdido, né? Ele agora, já há bastante tempo, está casado, Carlos Henrique Batista, com a Nerissa, muito bem casado, mas nessa época sabe como é que é, né? O jovem, ele quer dar umas voadas de vez em quando. E eu estava muito preocupado, porque ele saiu, não deu notícia, celular desligado, e aí eu fiquei preocupado, eu e a mãe dele, né? Preocupados, fomos numa delegacia para poder perguntar lá se tinha se surgiu lá alguma ocorrência. Porque nessa hora você só pensa besteira, só pensa na parte negativa. Graças a Deus não era nada. Ele estava na casa de uma moça e aí acabou dormindo lá, esqueceu completamente. Aí no dia seguinte, quando ele acordou, aí ligou o celular e deu notícia. Graças a Deus não foi nada. Mas lá encontrei um delegado
E o delegado me conheceu e tal. Pô, Batista, não sei o quê, tudo bem. Olha, é o seguinte, eu sou um telespectador assíduo daquele programa noturno que tem lá na Band. Falei, poxa vida. Vou falar pro pessoal lá, eles vão gostar, né? E aí ele disse assim, eu não sei nenhuma palavra do que é falado lá. Eu assisto só por causa da apresentadora. Era Cíntia Ávila. Cíntia Ávila era a apresentadora desse programa, o Band Cidade. Quando nós chegamos, o Tigrão, aqui na Bandeirantes, a Cíntia já trabalhava e trabalhou aqui com a gente durante muito tempo. E aí depois deixou a Band já há muito tempo também, né? Grande profissional. E seguiu em frente. Grande profissional, grande jornalista e uma figura humana espetacular, né? Uma amiga, uma pessoa muito dócil, muito agradável. A Cíntia, Batista, que você falou aí, quando a gente começou, o estúdio da TV ainda era lá no Castelo, né? Ainda era lá no Castelo. Depois que a trupe veio toda aqui para a saída de Valinhos. E a Cíntia Ávila, para quem não sabe, é sobrinha de Zenon de Souza Faria. Sobrinha dele. Por parte da esposa, né? Me lembro que teve um evento de, não sei se de final de ano da Bandeirantes, eu não me lembro, mas acho que era de final de ano, e estava toda a equipe, foi feita uma festa ali numa casa de eventos que tinha ali na saída de Mojimirim. E a Cíntia estava lá, com toda a equipe de jornalismo, equipe de esportes. A gente estava novinho na casa. E aí eu senti que a Cíntia estava meio macambúzia, surumbática. Cíntia, o que está acontecendo? Todo mundo bebendo, festejando, comendo, confraternizando, congratulando. E você está aí meio de canto, você que é uma das mais expansivas, você que sempre bota fogo no parquinho. Estou triste. Por quê, Cíntia? Porque faleceu o pai do meu tio, do Zenon. Zenon viajou às pressas lá para Tubarão. E eu estou aqui triste por causa disso, que eu gosto muito dele. Olha cada coisa que a gente lembra, cara. Sobrinha de Zenon por parte da esposa, claro, da esposa do Zenon. Sobrinha, claro, de coração, né? Porque a tia dela, de sangue, é casada há muitos e muitos anos com o Zenon. Aliás, tenho saudade da Cíntia. Uma figura humana realmente espetacular. E com uma beleza imensa, né? Por isso que o delegado lá disse que assistia o jornal, porque ele ficava entusiasmado. Ela a Cíntia na tela da Band. Ela realmente é muito bonita. Mas além da beleza, né? O jeito que ela fotografa, que ela comunica, que ela trata as pessoas, aí a beleza se multiplica por 10, né, Batista? 18h50 em Campinas, um rápido intervalo e voltamos já. Em debate. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você.
Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, colou, ficou, é 100% praticidade, é Pisocol. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Fluminense e Cuiabá hoje à noite, 20 horas, 37ª rodada, jogo decisivo. Uma vitória pode servir de alívio para o time carioca que corre risco de rebaixamento, vem correndo desde o início da competição. O provável Fluminense do técnico Mano Menezes, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva, Diogo Barbosa, Lima, Martinelli, Bernal e Arias, Senna e Cauã Elias. Já o Cuiabá, já rebaixado, Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alain Pereur e Ramon, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson, Cleison, Pita e Eliel. Apita o jogo o gaúcho Rafael Rodrigo Klein. 8 da noite, a bola rola no Maracanã, fechando a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Fluminense e Cuiabá. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h56. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo
e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais. A Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja mais próxima de você. Acesse agora germanicaveículos.com.br. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, mal começou, nem o rapaz nem chegou, já estão cornetando ele, coitado. Deixa o rapaz trabalhar. Se por acaso começar a dar errado, aí corneta à vontade. Um abraço. Abraço, JP de Moraes está se referindo ao Maurício Souza. Guarani hoje, por volta do 12:30, colocou nas suas redes o anúncio da contratação do Maurício Souza, técnico que estava no Sub-23 do Red Bull Bragantino. Aliás, foi campeão brasileiro de aspirantes, derrotando o Botafogo na final 5-0. E agora já é oficial. Antes a gente estava especulando, mas agora é oficial. Maurício Souza é o treinador do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Leandro Degresse, Ponte Pretano do Bonfim. Batista, futebol, tá falando aí em questão de justiça e injustiça, na minha opinião, né? É feito para dar alegria ou dar tristeza. Justiça tem já o judiciário que cuida. Agora, com certeza o mata-mata é muito mais legal do que o campeonato de pontos corridos. Aí eu tô contigo. Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Alô, Batista. Aqui é o Davos Caminhoneiro. Boa tarde a toda a equipe da Band aí. Ô, Batista, no meu pensamento, você desculpa a crítica aí, mas no meu pensamento, além dos dois times de Campinas precisam se reformular, a imprensa também precisa. A imprensa precisa reformular o pensamento dela, os comentários, porque assim, ó, é muito saudosista. A imprensa de Campinas, só o que vale foi o que aconteceu lá atrás. Mas lá atrás quando? Porra, 40, 30, 50 anos atrás. É igual agora, vocês estão comparando aí que o Guarani tem essa metodologia aí de trazer técnicos desconhecidos. Quando foi que aconteceu? Há quase 50 e outro há 38 anos atrás. Pô, o Nenê Santana na Ponte Preta lá vai assumir ele e o Edson Bobrão. Que não sei o que é jogador, foi jogador de seleção, jogou eliminatória, que não sei o que lá. Mas quando foi? Em 70 e alguma coisa. De lá pra cá nada mudou. A Ponte não evolui, não apareceu mais ninguém, não apareceu um jogador de qualidade. Quando vai falar, não, o seu Zé lá da Álvares Machado, que jogou em 60 não sei quanto, que o fulano de tal, que é um grande jogador, que foi referência em 80. Aí, nada de lá pra cá presta, nada de lá pra cá serviu. Aí como que vai querer que a molecada hoje em dia vai torcer pra... Porque se a comparação é só com os caras lá de trás. Então vamos reformular o pensamento. A imprensa mudou. Antigamente o repórter lá dentro do vestiário vendo a cor da cueca, a freada do jogador. Hoje em dia nem entrar pode. Então vamos mudar o pensamento aí, pô. Boa noite, desculpa aí a tigrada.
Daphnis, respeito demais a sua opinião, mas discordo frontalmente. Sou de um pensamento diametralmente oposto. É necessário conhecer e valorizar o passado, entender e analisar o presente, e assim vamos caminhando para o futuro. Sem valorizar o passado, esquecer o passado, não vamos conseguir construir um futuro de qualidade. A sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade onde os valores estão invertidos. O certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo, a verdade passou a ser mentira, a mentira passou a ser verdade, a falsidade vale mais do que a sinceridade. E querem apagar o passado, como se o passado não valesse absolutamente nada. Quando você vai construir uma casa, é necessário ter um alicerce. Sem um alicerce, a casa vai ruir. E aí depois você constrói a casa em cima de um alicerce sólido. Ah, mas o que é que o passado vai interferir no presente e no futuro? Vai interferir muito se as pessoas que estiverem no comando no presente tiverem a responsabilidade de respeitar a história. A história não se apaga. Você não tem como apagar a história. A menos lá no livro 1984. Quem não leu, recomendo que leia, porque muitas das coisas que estão acontecendo agora são cópias fiéis daquilo que estava previsto lá nesse livro de George Orwell. Então, lá existia o Ministério da Verdade e pregava mentiras para a população o tempo inteiro e também gráficas permanentemente trabalhando dia e noite, mudando a história do passado. Porque a teoria era, se não tiver o passado, aquilo que foi contado no passado, e mudar a história, revertendo favoravelmente aqueles que estão no comando no presente, vai mudar o pensamento futuro, porque basta um período de 20 a 25 anos para mudar a mentalidade de um povo. Então não dá para esquecer o passado. Eu concordo que quando um time entra em campo, não tem como ele entrar com a história e falar para o adversário, olha, esse aqui é o meu passado, portanto eu já ganhei o jogo. Não, é necessário ter competência. Agora, apagar o passado e por relembrar o passado ser chamado de saudosista, olha, o saudosismo precisa existir para valorizar os feitos importantes do passado em todas as áreas. Porque se for apagar a história dos grandes mestres em todas as áreas, os artistas, os pintores, os escultores, imagina, você apaga o passado. Não é o fato de falar do passado que não deve cuidar do presente e do futuro. 19h05 em Campinas, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Atenção, pauta 1. O técnico Luiz Ubeldia avalia poupar o meia Lucas Moura e outros titulares que estejam desgastados no duelo contra o líder Botafogo, domingo às 16 horas no Engenhão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode dar ao time carioca o título brasileiro. O Palmeiras recebe o Fluminense, tem que ganhar do Fluminense e torcer por uma derrota do Botafogo, que enfrenta provavelmente um time reserva do São Paulo. Pauta 2. Campeão da Libertadores e com chances de conquistar o Brasileiro no próximo domingo. Arthur Jorge vê sucesso nas arquibancadas no Brasil.
o Português afirmou que os torcedores do Brasil são mais animados do que no seu país, na sua terra natal. Abre aspas. Há uma diferença enorme, é incomparavelmente diferente. Para melhor aqui, é um jogo que se vive de uma forma apaixonada e intensa, que começa bem antes do apito inicial e termina muito depois do final do jogo. É uma festa para este povo, fecha aspas. Pauta 3. FIFA busca alternativas para acabar com a cera de goleiros no futebol. A proposta da entidade máxima do futebol mundial consiste na marcação de um escanteio caso o goleiro fique mais de 8 segundos parado com a bola. Os testes da mudança ocorrem no Sub-21 da Premier League e agora passam para o Sub-20 do Campeonato Italiano. A regra atual prevê a marcação de um tiro livre indireto caso o goleiro atrase a reposição da bola por muito tempo, mas raramente é marcado pelos árbitros. Para os testes na Itália, serão marcados laterais, ao invés de escanteios. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Essa surpreendente colocação, e eu fiquei muito feliz, do Arthur Jorge, fazendo elogio à festa, a maneira que a torcida curte o futebol. Que bom, né? Aliás, esse técnico ele é muito competente, não é só pelo título da Libertadores, mas por toda a campanha. Ele demonstrou para mim muita competência, principalmente no jogo final, com um jogador a menos, perdeu o Grego com 30 segundos e não sofreu para ganhar do Atlético Mineiro. Teve problema, porque o Atlético também tem um bom time, mas ele mostrou ali, entre outras partidas, que é um técnico extremamente capacitado e simpático. Isso aí não é conversa para fazer média, é verdade mesmo. A torcida do Botafogo fez uma festa na Argentina que eu não acreditava que o deslocamento da torcida do Botafogo fosse como foi, daquele tamanho. Que legal que ele está adaptado, ele que provavelmente vai ser campeão brasileiro no final de semana, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Bom, só com relação a esse ouvinte que falou aí do passado, né? Não vou me alongar agora, são outros temas. Vocês falam muito do passado, ó. Quem levantou o negócio aqui de dois treinadores, um foi campeão brasileiro e outro foi vice-campeão brasileiro? Fui eu, Carlos Alberto Silva e Gainete. Chegaram aqui, ninguém conhecia e deu certo. Então tá bom, meu companheiro, respeito o seu ponto de vista, meu companheiro caminhoneiro, mas se a gente não citar e esquecer do Carlos Alberto Silva, nós vamos ter que esquecer também do título memorável do Guarani de campeão brasileiro em 78. Você acha justo isso? Isso não é falar de passado, isso é valorizar os grandes feitos e tentar inspirar os pernas de pau que a gente é obrigado a aguentar aqui no dia a dia nosso, o que é dose para mamute. Não é saudosismo, não. É homenagear quem realmente elevou o nome da cidade de Campinas com letras garrafais e pintadas a ouro e cravejadas de diamante. Apenas isso. Quem não tem memória e esquece o passado, vive um presente sem graça e um futuro incerto. É isso. Então, discordo também. E o meu tema escolhido aqui é do Zubeldia, Luiz Zubeldia, treinador do São Paulo. Levantando aí uma possibilidade de poupar alguns jogadores que estejam extremamente desgastados para o jogo de domingo lá no Engenhão contra o Botafogo. E aí começarão, entre eles o Lucas, né? Entre eles o Lucas Moura. E aí já começaram a aparecer as teorias da conspiração. Olha aí, meu querido ouvinte. Estamos falando do presente, até do futuro agora, da rodada do domingo, que decide o campeão brasileiro de 2024. Já estão aparecendo as teorias da conspiração de que o São Paulo, que já está garantido
na fase de grupos da Libertadores de 2025, com uma belíssima campanha, vai entregar o jogo pro Botafogo para matar o Palmeiras. E aí eu vou colocar duas coisinhas aqui. Duas. São Paulo perdeu em casa ontem, né? Vocês estão lembrados ou não? São Paulo, que já estava garantido na Libertadores, perdeu do Juventude, que está brigando para permanecer. Aliás, praticamente garantido já. 2-1 no Morumbi. São Paulo entregou o jogo para o Juventude. Agora, para que o Botafogo ganhe do São Paulo, valendo o título brasileiro no Engenhão, bufando de gente no próximo domingo, precisa o São Paulo entregar o jogo? Botafogo vai ganhar, se ganhar, porque o São Paulo entregou o jogo, porque tem rivalidade em jogo com o Palmeiras? Gente, tudo bem que o futebol tem as suas podridões e as suas discussões, às vezes, pouco republicanas, nas fedorentas alcovas das negociações, às vezes, muito questionáveis. Não discordo disso. Mas, pelo amor de Deus, o Botafogo ganhou do Palmeiras em São Paulo. É porque o Palmeiras, valendo o título, ambos com 70 pontos e o Palmeiras com uma vitória a mais. Essa foi a decisão antecipada. Ganhou. Vai ganhar do Internacional, que fez uma campanha espetacular de recuperação no campeonato, depois da ressaca que teve o Botafogo ganhando a Libertadores, comemorando, entre uma comemoração e outra, joga na Argentina sábado e quarta-feira já está num jogo decisivo e ganha do Internacional com um grande público dentro do Beira-Rio. Será que o Botafogo, com a competência que mostrou até agora, o próprio Palmeiras, com a competência que mostrou até agora, então o Fluminense também vai entregar o jogo para o Palmeiras? Ou o Palmeiras vai ganhar do Fluminense porque é melhor do que o Fluminense? O Fluminense vai entregar para prejudicar o Botafogo. Gente, vamos devagarzinho com o Andor. Ninguém é santo no futebol. Mas por gentileza, sem exageros, Botafogo não precisa que o São Paulo vá com time completo ou com time misto para derrubar o São Paulo e para ganhar do São Paulo. O Botafogo vem ganhando de todo mundo. O Botafogo teve 3 decisões, 3 em uma semana. Palmeiras, pois Atlético Mineiro lá na Argentina, e ontem o Internacional, outra decisão, que o Palmeiras ganhou o jogo do Cruzeiro. Aí sim, um cheiro ruim no ar, com portões fechados no Mineirão. Esse sim. Mas o Palmeiras, com competência, foi lá e ganhou. Se o Botafogo tivesse perdido do Internacional ontem, estariam ambos com o mesmo número de pontos, com 73 pontos, e o Palmeiras com uma vitória a mais. E aí? Aí quem ia jogar dependendo só dele era o Palmeiras. Botafogo foi lá e ganhou do Inter. Agora, cara pálida, eu pergunto, o Botafogo precisa que o São Paulo, para prejudicar o Palmeiras, entregue o jogo para ser campeão brasileiro? Tudo bem que tem muita maracutaia no futebol, mas não vamos exagerar. Por favor. Tigrão, o ouvinte está perguntando, é o Mário Passi. CB pergunta pro Tigrão se ele conhece a Analândia e manda um abraço para os analandenses. Tem o pessoal do Fera em São Paulo, que são bugrinos fanáticos. Mário Passi. E aí, Tigrão, conhece ou não Analândia? Conheço muitas cidades e conheço a Analândia bastante pelo nome, mas não tive o prazer. Não vou mentir aqui para o nosso querido ouvinte. Em Analândia, que eu me lembre, vou fazer aqui uma regressão aqui, para ver se já passei por Analândia, mas acho que não, Batista, acho que não. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango apimentada e muito mais.
Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Isso mesmo, há mais de 65 anos, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre linguiças Seara e muitos outros produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. E tem uma promoção incrível que está esperando por você. Ganhe prêmios na promoção 60 anos do Iga Atacado. Compre nas lojas em Campinas, Unidades Bela Aliança e Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. E essas lojas todas estão abertas até às 22 horas. E são 600 chances para você ganhar. Saiba mais lá no site Iga com H. Acesse iga60anos.com.br. 19 horas e 17 minutos em Campinas. Olha, tô lendo aqui uma matéria no Hora Campinas. Matéria assinada pela Laine Turati, grande jornalista Laine Turati. Guia do futebol paulista produzido pelo governo estadual ignora Guarani Ponte Preta. Clubes de Campinas não foram citados no livro A Rota do Futebol de São Paulo, que traz apenas os estádios da capital, mais a Vila Belmiro, e os de Araraquara, Bragança Paulista e Ribeirão Preto. O guia inclui visitas guiadas por 11 estádios paulistas. Do interior foram lembrados somente esses estádios que eu citei aqui. E o jornal procurou a Secretaria de Turismo, uma das responsáveis pelo guia, para saber o motivo de os clubes de Campinas não terem sido lembrados no livro, e não obteve retorno. O Guarani informou por meio de assessoria de imprensa que consultou a Secretaria Estadual sobre a ausência do clube campeão brasileiro no livro e obteve a resposta de que se tratou de um erro de produção que será corrigido com a inclusão do clube. A direção da Ponte Preta estranhou o fato de as secretarias terem ignorado o clube, que carrega uma longa história no futebol brasileiro, e lançou alguns questionamentos. Em termos de história, a Associação Atlética Ponte Preta conta com o estádio mais antigo do estado de São Paulo, que foi erguido com o suor de seus próprios torcedores durante uma epopeia inédita que durou quase 5 anos. E, para finalizar, a Ponte deixa um recado aos produtores do guia. Talvez isso tudo não tenha servido para sensibilizar os autores dessa obra de excelente qualidade e que certamente poderá trazer benefícios ao esporte e ao turismo do estado de São Paulo. Contem com a Ponte Preta na próxima edição. Rapidamente, não dá tempo para debate, mas para uma análise dos comentaristas. E a ICH, um livro falando da trajetória dos estádios no estado e ignora Guarani, Ponte e Guarani. Qual é a sua opinião? É o incompetente motivado entrando em campo. Coloca gente que não é do ramo, não conhece futebol e ignorar a história de Campinas. Olha, se você não tivesse dito aí, com todas as letras, que houve até um pedido, entre aspas, de desculpa, admitir um erro, eu não iria acreditar. É um absurdo isso. Tomara que nas próximas eles corrijam, mas é uma tremenda falta de competência quem acabou organizando aí efetivamente esse
entre aspas, guia. E você, Tigrão, a sua opinião aí também sobre o fato? É o que acontece quando colocam açougueiro para aplicar injeção. São 19h21 em Campinas, ouvinte participando conosco, boa noite. Visita guiada para conhecer os estádios de Campinas. 2 lixos de estádios velhos e desgastados. Diz aqui o Maurício. Mas ninguém falou aqui, né, da qualidade, do luxo e das acomodações do estádio. Quando você vai lançar um livro que vai contar a história, o itinerário que conta a história do futebol no estado, obrigatoriamente tem que passar pelos estádios de Campinas. Eu não consigo entender o motivo pelo qual o produtor... E olha, o governador não tem nada a ver com isso, né? Não adianta colocar a culpa no governador. Provavelmente ele não teve nem conhecimento desse material, nem dá tempo do governador ler um material como esse. Mas o produtor, a empresa, não sei se foi uma empresa contratada ou um funcionário da secretaria para elaborar o livro. Impressionante não ter conhecimento dos estádios de Campinas. E o ouvinte que falou por último, qual é o nome dele, Batista? Maurício. Ô Maurício, dá uma passada lá para ver, independente do que vai acontecer ou não com o Brinco, nós fizemos o jogo entre Pureza e Parque Brasília, decisão do campeonato amador de Campinas, Série Ouro, promovido pela Prefeitura Municipal de Campinas, e eu estive no Brinco, né? Eu olhei muita coisa, até falei isso no ar, no domingo agora, de manhã, um sol para cada um lá. Vai ver lá as obras, os novos camarotes abaixo ali do tobogã, coisa de primeiríssimo mundo. Vá ver as obras realizadas ultimamente no estádio Moisés Lucarelli, né? Muitas obras, setor de alojamentos, setor de vestiários, do banco. Aí você vem, provavelmente você não vai nos estádios, se é que você já foi, e se já foi, parabéns, também não estou dizendo que você não foi, mas eu acho que faz tempo que você não vai, então vai dar uma olhada antes de falar que é lixo, né? Porque é o que a gente tem, companheiro, é a nossa terra, é a nossa cidade. Por que esse coração tão peludo chamar 2 estádios que viram desfilar por ali, Ademir da Guia, olha o saudosismo aí que o outro criticou, Ademir da Guia, Pelé, Rivelino, Sócrates, nossa, além dos nossos astros aqui, Careca, Zenon, eu não quero ficar citando o nome porque eu cometo injustiça, né? De cá, Marco Aurélio, falecido Vanderlei Paiva, Carlos Oscar, Amaral, Ricardo Rocha, só pelos caras que desfilaram aí, tá? Do futebol mundial, porque é jogador brasileiro que brilhou no futebol mundial, além de brilhar nos times de Campinas, e além daqueles que visitaram os estádios, só por isso os estádios teriam que receber um destaque todo especial, inclusive de uma final de Campeonato Brasileiro, de várias finais, isso no Brinco, o Guarani ganhando uma, sendo vice-campeão, porque foi roubado, no lixo de estádio que você está falando aí, foi roubado por um lixo de arbitragem, senão seria bicampeão. E a Ponte, que não teve o privilégio de jogar, entre aspas, você que falou isso, no seu lixo, em 77, teve que jogar as 3 no Morumbi. Sabe-se lá Deus por quê. Se ela tivesse jogado no seu estádio, no ano em que ela jogou 6 vezes contra o Corinthians no mesmo campeonato, ganhou 4 vezes, inclusive de goleada, meteu um 4-1 aqui em Campinas ou 4-0 no mesmo campeonato. Aí perdeu 2 lá com o Rui Rei, gol de cara do Palinha, etc, etc. Tivesse trazido para isso que você chama de lixo, eu não chamo de lixo, não. A Ponte também seria campeã paulista, mas assim, ia passar por cima como um trator para cima do Corinthians. Então, companheiro, vá dar uma olhada lá, é dura a situação, os times caíram, mas vamos tentar pegar alguma coisa de positiva, porque a gente, se formos pautar a nossa vida só por críticas pesadas,
depreciativas e por pessimismo, a vida fica muito chata, meu companheiro. E agora na lata. Responde na lata. Foram definidos agora há pouco os grupos do Super Mundial, que será realizado entre junho e julho do ano que vem. Grupos dos times brasileiros: Palmeiras, Porto Al-Ahly e Inter Miami. Grupo A: PSG, Atlético Madrid, Botafogo e Seattle Sounders dos Estados Unidos. Grupo B: Flamengo, Esperance da Tunísia, Chelsea e Leão do México. Grupo D: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan da Coreia, Mamelodi Sundowns, África do Sul. Grupo F. E aí, CH, qual brasileiro se deu melhor no sorteio aí do Super Mundial e qual terá o caminho mais difícil? Não tem grupo fácil, mas o Fluminense, na minha opinião, tem um grupo aí não tão complicado. E o mais complicado é o grupo do Botafogo, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Concordo, analisei e vi também por esse lado aí. Teoricamente, o grupo do Fluminense é um pouquinho menos complicado. E o Botafogo, que está jogando muita bola, está num grupo da morte. Mas é só no meio do ano que vem, né? Tudo muda em 15 dias. Em 15 minutos, tudo muda no futebol. Nesse momento, aparentemente, o grupo do Fluminense menos complicado e o do Botafogo realmente muito difícil. Eu sigo com você, Tigrão. Na sua opinião, hoje serão definidos os 4 rebaixados do Campeonato Brasileiro. Fluminense enfrenta o já rebaixado Cuiabá no Maracanã, enquanto que o Red Bull Bragantino visita o Atlético Paranaense em Curitiba. Já tem 2 definidos, estão faltando aí 2, hein, Tigrão? Eu acho que ainda fica uma vaga para ser definida no domingo. E para você, CH, a sua reflexão aí sobre o tema. Fluminense ganha o jogo e define, não é, efetivamente a queda do Criciúma e também do, infelizmente, Red Bull Bragantino. Eu sigo com você, CH. Daverson chora e Scarpa desabafa após a saída de um Milito, demitido no Atlético Mineiro. Camisa 6 do Galo foi o único a falar com a imprensa na saída do vestiário em São Januário, após a saída do Gabriel Milito do comando do time mineiro. Você concordou com a demissão do Milito em CH? Na verdade, foi um consenso, né? O treinador procurou o Vitor, ex-goleiro, não é? E eles chegaram à conclusão que não dava para continuar. O grupo sentiu muito, mas dentro do campo o Milito ultimamente não estava funcionando. Portanto, já vai chegar um técnico com uma outra metodologia e o Atlético vai seguir, mas ele era muito querido pelos jogadores. 20 segundos, Tigrão, para você. Apesar de ter conseguido chegar a 2 finais da Copa do Brasil contra o Flamengo e da Libertadores contra o Botafogo, a verdade é que o Milito e os seus comandados que choraram estão há 12 jogos sem vencer. E aí, dentro da cultura do futebol brasileiro, não tem jeito. Muito obrigado ao Tigrão e também ao CH que estiveram no programa de hoje. Nós estamos encerrando. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Coloquei o máximo possível que foi no programa de hoje. Valeu, gente. Tchau. Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Sete horas 31 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Estamos chegando com...